Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, três versículos, 25, 26 e 27. O meu tema é uma oportunidade. Esse é o tema que eu escolhi, uma oportunidade, porque eu creio que Deus é Deus de oportunidades. Esse texto é a história de Davi. De quem mesmo, irmãos? Davi. O texto diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. E Davi perguntou os soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isso que será feito ao homem que matá-lo. Olhe para mim, se tem uma coisa que me chama muita atenção, que me inspira no ministério de Davi, é que Davi era homem, não tinha anjo, não tinha coluna de fogo, não tinha coluna de nuvem, mas tinha coragem. O que Davi tinha, irmãos? Ele tinha uma coragem. Ele era alguém destemido, destravado. Davi, se a gente olhar para as circunstâncias, Davi está em desvantagem. Ele é o menor da casa, quer dizer, o filho caçula. A profissão de Davi era de pastor de ovelhas, que não tinha assim uma credibilidade tão grande. Então, se você olhar para a história de Davi, ele está em desvantagem em tudo, porque havia outros 7 irmãos, que eram 3 deles serviam ao exército de Israel, eram muito bem conceituados e respeitados. Tanto é que quando Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e vai passando todos os irmãos, por último ficou Davi, que inclusive nem foi lembrado, inclusive foi o profeta que perguntou: não tem mais ninguém? São só esses os seus filhos? Aí ele falou: tem um, mas ele é pastor de ovelha, está lá no campo. Como se estivesse desdenhando de Davi. É como se o pai estivesse dizendo: se esses 7 aqui não serviram, inclusive 3 é do exército, você acha que Davi vai servir? Então, o que me chama a atenção no ministério de Davi é essa coragem, essa determinação. Porque ninguém acreditava nele, mas ele acreditava em si próprio. Existe muita gente que não consegue romper na vida, porque não acredita em si próprio, não acredita no seu chamado, não acredita na sua unção, não acredita em quem te chamou. Pessoas que vivem uma certa crise até de identidade, pessoas que ficam procurando aprovação o tempo todo. E durante um tempo da minha vida eu vivi assim. Ficou bom? E aí, o que você acha? Gostou? Só que eu aprendi uma coisa: você não vai agradar todo mundo. Aliás, irmão, um grande pensador diz assim: eu não sei a fórmula do sucesso, mas a do fracasso eu sei. Querer agradar a todo mundo. Se você é alguém que vive uma vida tentando agradar todo mundo, pode ter certeza, irmão, que além de você não conseguir, provavelmente você vai se frustrar. Porque nem Jesus, sendo perfeito, agradou a todo mundo. Então Davi é esse menino em desvantagem diante da situação que estava acontecendo. O pai chama Davi para ir até o arraial, para ver como é que estavam os irmãos, levar um queijo, levar alguma coisa. E quando Davi vem passando no arraial, ele vê aquele gigante gritando: tem homem para lutar não? Porque era uma forma de... Como é que se acontecia? Um exército se reunia de um lado em cima da montanha, o outro exército do outro lado em cima da montanha. Eles escolhiam um homem, cada um,
e os dois desciam para o vale e começava a batalha. Aquele que derrubasse um ou outro, aquele exército submetia o outro. É isso que está acontecendo aqui. E durante 40 dias, quanto tempo, irmão? Todos os dias, ele se levantava, Golias se levantava e dizia: eu preciso de um homem para lutar, vocês não têm homem para lutar. E quando Davi vem passando, alguém está conversando. Esse homem está há 40 dias afrontando o povo de Deus, não aparece ninguém. Você sabia que o rei vai dar para ele posses, vai livrar a família dele de pagar impostos e vai casar com a filha do rei? Eu não sei se casar com a filha do rei foi uma boa escolha, né? Porque Betseba não era mole não, né, irmão? Betseba é aquela da janela, né? É Betseba. Ah não, é Mical, desculpa. Betseba é a de Salomão. É Mical, né? Mical. Está lá da janela, criticando Davi. Quando Jessé chega na casa, quando Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé e manda trazer Davi, Deus fala no ouvido do profeta: é esse é o meu ungido. E quando eu olho para a Bíblia, eu sou fascinado por histórias de homens como Davi, que tinha tudo para não dar certo, que não era o, me fugiu a palavra, Davi não era o escolhido, Davi não era alguém que estava no radar, mas Deus tinha algo para Davi, como eu acredito que Deus tem algo para cada um de nós, irmãos. Não importa o lugar que você esteja, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, eu creio nesse Deus. E é interessante porque quando eu falo de oportunidades, Davi, quando vai ao arraial, ele vai sem pretensão nenhuma. Ele simplesmente foi obedecer a voz do pai, leva lá um queijo, vê como é que estão os seus irmãos e me traz a notícia. Quando ele está passando, eis que aparece uma oportunidade. Davi não decidiu lutar com o gigante porque ele era treinado, porque ele era especialista, não tinha nada disso. Davi está passando, levando lá o queijinho, levando lá os mantimentos para o irmão, aí alguém fala assim: o homem que derrubar o gigante, o rei vai abençoá-lo. Aí ele voltou, como é que é? Conta para mim o que o rei vai dar. Davi se viu diante de uma oportunidade. Para quê, pastor? Para entrar para a história. Para entrar para a história. Porque o que seria de Davi se não fosse um Golias, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? O que seria de Davi se não fosse aquele gigante que aparecesse dentro do cenário? E Davi se intromete, Davi era meio intrometido, né? Se intromete no negócio, como é que é? O rei vai dar o quê? O rei vai dar posses, o rei vai isentar a família de impostos e ainda vai casar com a filha do rei. Davi, eu vou entrar na batalha. Interessante, porque tem vale que nos empurra para perto de Deus, irmão. Tem situações da nossa vida que, na verdade, é Deus permitindo para nos aproximar dEle. Tem guerras que você está enfrentando, que não é para você sair humilhado, é para você experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, onde o Senhor dos exércitos vai guerrear. Tem situações que acontecem na nossa vida que fogem do nosso controle, eu não consigo controlar. Então tem situações que não é Deus me punindo, é Deus me trazendo para perto. Era um cenário completamente desfavorável. Davi não era guerreiro, Davi não tinha experiência em batalha, Davi não sabia exatamente do que estava para acontecer, não tinha preparo, mas uma coisa, Davi tinha unção e chamado. Porque para quem tem unção e chamado, pode ter certeza, o Deus que te chama é o Deus que te capacita, o Deus que te chama é o Deus que vai entrar com você nessa batalha. É isso que está acontecendo aqui. Porque ele não tinha armamento, ele não tinha técnica, mas ele tinha unção, e a unção me capacita, é a unção que me prepara. Enquanto as pessoas começaram a criticar Davi, o próprio rei de Israel, Saul, começa a criticar Davi, só que Davi fechou os ouvidos para a multidão, e abriu os ouvidos para ouvir o céu, irmão.
Está na hora de você começar a fechar os seus ouvidos para as vozes alheias que quer influenciar a tua vida, quer influenciar teu casamento, quer influenciar a tua família, quer influenciar o teu ministério. Tem horas, irmãos, que tem que colocar até a mão no ouvido mesmo, para ouvir só o céu, para ouvir só Deus. Davi não tinha pressa, Davi tinha direção. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma direção. Eu já disse para você que a direção é mais importante do que a velocidade, né, irmão? A direção é mais importante do que, irmãos? Do que a velocidade. Então fique atento nessa palavra. Pois vai ser lhe apresentado projetos que vai lhe encantar. Mas não ponha energia naquilo que não tem clareza na sua decisão. Naquilo que Deus quer. Se a motivação for eterna, Deus lhe garante. Cuidado com a energia que você está gastando em coisas que Deus não mandou você fazer, que Deus não pediu para você investir. Porque talvez algumas coisas estão saindo do seu controle, porque você decidiu fazer por conta própria, porque tudo aquilo que Deus me entrega para fazer, Deus também vai te dar o recurso, vai te dar unção, vai te capacitar, e no tempo certo e na hora certa, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Tem alguém aqui para dizer amém? Um grande psicólogo, ele diz o seguinte: o homem é o único animal que corre mais depressa quando perde o caminho. Interessante isso, né? Parece que ele não consegue perceber, enxergar que mais importante do que a velocidade é o lugar. Então o que eu preciso lembrar é que você sempre vai arrastar outras pessoas atrás de você. Então tenha certeza do caminho antes de você colocar energia em algo. Esse gigante aqui, se olhar as probabilidades, era invencível. Até que alguém provasse o contrário. Olhe para mim, porque até aquele momento, Golias nunca havia experimentado uma derrota. Ok? Raciocina comigo. Golias até aquele momento nunca tinha experimentado uma derrota. Até que ele caiu. Até que apareceu alguém para derrubá-lo. Eu quero dizer para você que por maior ou mais difícil que seja a situação que você está vivendo, irmãos, é só a oportunidade que você precisa para que Deus venha se revelar nesse negócio. É só isso. É como recordes mundiais. Eu gosto de acompanhar recordes mundiais. Porque aquele recorde só é invencível até que aparece alguém, vai lá e quebra o recorde, irmão. O que Deus está dizendo para mim e para você, não há na tua vida, irmão, nenhuma possibilidade daquilo que Deus falou dar errado. Se você estiver no lugar certo, na unção certa, debaixo do propósito, todas as coisas vão cooperar para a tua vida. E no final, irmão, você vai glorificar o nome do Senhor. E o céu vai se alegrar em teu favor. É interessante porque aqui o gigante era invencível até que alguém não provou o contrário. Até que alguém mostrou, ele pode cair, e ele caiu. Então ninguém é invencível. O que eu acredito nisso? Não há mal que dure para sempre. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é a maldição que você está lutando, eu não sei qual é o tipo de gigante que apareceu, mas não há mal que dure para sempre. Não há gigante que possa permanecer de pé diante de um homem, de uma mulher que está decidido na vida, irmão. Decidido. Sempre aprendi muito com a minha mãe era muito decidida, cara. Minha mãe é aquela mulher de fé e de coragem. O meu pai é o cara da atividade. A minha mãe é aquela mulher do empurrão, vai. E ela sempre tinha uma palavra para o meu pai: nós vamos conseguir sim. Antes do meu pai morrer, cheguei lá na minha mãe e estou vendo minha mãe trançando ferro. Lembra? Sabe o que é trançar ferro, né, irmão? Amarrar ferro para construir casa. Eu falei: mãe, o que está acontecendo aqui? Eu conversei com o teu pai, nós vamos construir mais uma casa. Eu falei: meu Deus do céu, mãe, a senhora não para, não, vamos construir. E levantou e colocou de pé. Um homem com 70 e poucos anos de idade construindo casa. Então pare de colocar limite nos sonhos de Deus para você. Ah, porque pastor, é muito grande. Se for grande, Deus coloca patrocinador.
Ah, porque é muito difícil. Se for difícil, Deus vai te dar unção para resolver. Mas, irmão, creia naquilo que Deus falou. Davi já possuía o que ele precisava. O quê? Deus havia acreditado e investido em Davi. Olha o versículo 12 e 13. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. E Samuel apanhou o jarro com óleo, ungiu no meio dos seus irmãos, e a partir daquele dia, olha o detalhe, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e depois disso Samuel voltou para Ramá. A partir daquele dia, Davi não era mais o mesmo. A partir daquele dia, começou um novo projeto de Deus na vida de Davi. Porque sabe de uma coisa, irmão? O maior milagre Deus já fez em você. Talvez você está esperando as coisas acontecer do lado de fora, mas o maior milagre Deus já fez na tua vida. Porque desde o dia que você levantou a tua mão e disse sim para Ele, irmão, ali começou uma revolução. Deus começou a colocar dentro do teu coração sonhos e projetos, coisas que você nem pensava, nem acreditava. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja? Eu me lembro de alguns anos fazer casamento de mulheres que já eram casadas há 10 anos, 15 anos. Pastor, eu tenho um sonho de casar na igreja. E por que não casa? Nós vamos casar. Irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero declarar, Deus vai levar você a sonhar sonhos extraordinários, irmãos. Deus vai trazer alegria para muita gente de volta, pessoas que estão desistindo da vida, desistindo de sonhar. Irmão, em nome de Jesus, há uma autoridade de Deus nesse lugar, e Deus manda te dizer, não é hora de você parar, não é hora de recuar, não é hora de desistir. Tem muita gente esperando mesmo você desistir para, conseguimos. Porque se eu fosse dar ouvido para muita coisa, hoje eu seria mais um no meio da multidão. E eu vim a essa terra para viver milagres, irmão. Eu não vim a essa terra para dar um passeio, irmão. Eu vim para viver milagres. Aleluia. Sabe que o maior movimento, o maior investimento que você pode fazer na vida de uma pessoa é levar essa pessoa a um propósito de vida, a uma experiência com Deus. Esse é o maior investimento na vida de uma pessoa. Porque se você dá o dinheiro, ela volta amanhã para te pedir. Você vai dar comida, ela vai voltar para te pedir. Mas se você levar essa pessoa a uma experiência com Deus, ela vai te agradecer para o resto da vida, porque você vai mudar a vida dela. Você não vai só tirar ela de ambiente, você vai mudar a história dela. E eu digo isso porque o maior investimento Deus já fez em mim. Deus já fez em você. Quando, pastor? Quando Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Esse foi o maior investimento que Deus fez na nossa vida. Quando o Filho de Deus veio à terra e preparou o caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui nunca passou por uma decepção? Por uma frustração? Porque a grande questão é que tem coisas que eu não posso evitar. Mas a grande questão é a resposta que você vai dar a certos eventos na tua vida. E tem muita gente paralisada por um trauma, por uma palavra, por uma falta de perdão, e usa esse argumento. Você vai sair daqui hoje liberado para você viver coisas novas, para você testemunhar o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem alguém precisando ouvir você, tem alguém precisando ouvir o que sai da tua boca, irmão. Aquilo que Deus te deu não é para você reter, é para você entregar pessoas. Davi não se levantou só por ele, Davi se levantou pela sua casa e pela sua geração. Não foi só por ele, foi pela sua casa, mas também pela sua geração. Eu não sei se alguém já falou assim, eu não sei por que algumas coisas para mim é tão difícil. Alguém aqui se identifica com essa frase? Será que tem jeito? Será que tem jeito para o meu casamento, para o meu filho, para o meu ministério? Irmãos, você só precisa de uma oportunidade. O que você precisa? Uma oportunidade é suficiente para Deus virar uma chave na sua vida e começar tudo novo de novo.
Agora, o que são oportunidades? Oportunidades são portas que se abrem, são circunstâncias favoráveis, são possibilidades que trazem benefícios de crescimento. Olha o que diz Efésios 5,15, tenha cuidado com a sua maneira de viver. Cuidado com o quê, irmão? Se a Bíblia está mandando ter cuidado, o que eu preciso fazer, irmão? Olhar para a Bíblia e dar atenção. Aí ele vai dizer, que não seja como os insensatos, nem imprudentes, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Hoje, Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Você que foi ao encontro com Deus, foi um final de semana, mais uma oportunidade para você receber muito de Deus, para você reter na tua vida tudo aquilo, irmão, que estava espalhado. Deus começou a mover os céus, Deus começou a mover a terra, e você saiu desse encontro apaixonado por Jesus. Eu quero mais de Deus, e você aprendeu que quem mantém a chama acesa é você. Eu disse para eles que cristão tem hábitos, irmão. Cristão não vive a vida, deixa a vida me levar. Cristão tem hábitos. Se é um cristão, Você ora? Não. Você lê pelo menos um versículo da Bíblia todo dia? Não. Você vem à igreja pelo menos em um culto na semana? Também não. Você participa de uma célula? Também não. Então, peraí, então você não é cristão. Você pode ser um visitante, você pode ser um seguidor, você pode ser um entusiasta do Evangelho, você pode ser um admirador, mas cristão tem hábitos. E é isso que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Porque esse é o Evangelho de Jesus, irmão. O Evangelho não é a gente sair por aí postando na internet versículo bonito, colocar uma camisa, minha paixão é por vida. Se isso não faz sentido, se isso não é verdade, Evangelho é estilo de vida. É ser transformado todos os dias. Todos os dias eu acordo com desejo. O Espírito Santo me transforma à imagem e semelhança do meu Deus, do meu Senhor, porque você se parece com quem você adora. Por isso que as pessoas lá fora, cada vez elas estão mais parecidas com o inimigo, com o diabo. Eu disse que semana passada que nós estamos numa guerra e nunca foi tão fácil escolher um lado. Tem uma série na Netflix chamada Lúcifer. Quem já viu? Já viu, não? Lúcifer. Porque o diabo antigamente se camuflava. Hoje em dia está lá, é Lúcifer. É o Satanás, é os demônios. Os filmes é os anjos caídos das trevas, né? Você pega, a maioria dos filmes tem ele faz essa alusão entre o mundo espiritual mesmo. É aquele que está sempre lutando, né, concorrendo com um rival, e esse rival é a figura de Cristo, e do outro lado a figura de Satanás. É o tempo todo. Então nunca foi tão fácil perceber que o mal, é isso que Paulo está dizendo, o mal está à nossa volta. Está muito fácil de perceber o que é o mal. O problema é que as pessoas, mesmo sabendo, elas estão querendo o mal. Isso não vai acabar bem, irmãos. Esse é um momento muito importante. Eu quero dizer que esse é aquele momento que Deus põe ordem na sua vida. Chega de procrastinar. É hora de atacar os assuntos que estão pendentes da sua vida. Esse é um mês, sabe, eu creio onde Deus está fechando um ciclo. Diga comigo, mês da conclusão. Faltam 3 dias, né? Não sei se é 30 ou 31, mas 2 a 3 dias para o mês acabar. Então é um mês de concluir, porque o sucesso não está em começar algo novo, ou perseguir um plano, mas o sucesso está na conclusão. É vencer a guerra antes que ela comece. Vamos dizer juntos, vença a guerra antes que ela comece. Você sabe que Israel, irmão, é o relógio de Deus para o mundo. O Israel atual sabe que não vai ter ajuda, reforço. Então Israel sempre age antes, ele sempre se antecipa ao inimigo, porque ele não espera ninguém. A história é, não espere ninguém te ajudar, defina os seus inimigos. Você sabe que a guerra dos 6 dias foi em 1967, eu tinha 4 anos de idade. O líder egípcio ameaçou Israel dizendo, amanhã eu vou jantar em Tel Aviv. O rei do Egito está dizendo, amanhã a essa hora eu vou estar em Tel Aviv jantando. Uma ameaça.
Os judeus terão que nadar porque serão empurrados para o mar. Israel, quando recebe uma ameaça, ele acredita. Entendeu, irmãos? Ele acredita. Israel levantou os caças e voou com os caças de bombardeio a 400 metros de altitude, apenas para não ser identificado pelos radares egípcios, e bombardeou as pistas militares dos egípcios. Então, sem pistas, os caças egípcios não conseguiram decolar e a vitória foi decidida ali. O resultado final, em 6 dias, mas a guerra foi vencida em 20 minutos. Pegou, irmão? Não precisou de lutar 6 dias. Foram 6 dias, mas em 20 minutos a guerra foi vencida. Porque restou apenas a Síria para atacar o norte. O Egito já havia vencido no sul. Levou 20 anos para o Egito conseguir se fortalecer novamente. E com isso Israel conseguiu na guerra não ser atacado pelos egípcios. Então uma guerra precisa ser vencida antes dela começar. Uma guerra precisa ser vencida antes dela começar. Não espere a oportunidade. Crie a oportunidade. Você sabe por que os 6 dias, né, irmão? Porque para o judeu tudo é profético, irmão. Então eles começaram a lutar no domingo e na sexta-feira eles tinham que entrar no Shabat. Pega comigo a visão. Eles começaram segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira eles tinham que entrar no Shabat. Então, ou eles decidiam a guerra ou baixavam as armas. Não, você não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou te explicar. Se chegasse na sexta-feira, que é o Shabat para o judeu, e não tivesse liquidado o inimigo, os tanques eram desligados, as armas eram colocadas de lado, e o que seria, irmão? Então eles usaram a profecia em seu favor, porque ele falou, vamos lutar até sexta-feira a gente liquida, mas em 20 minutos eles resolveram o problema. Irmão, eleja o inimigo certo. Tem muita gente fazendo guerra errada. Você está fazendo guerra com teu marido, guerra com a tua esposa, guerra lá com os funcionários, guerra lá. Irmão, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A tua luta não é contra pessoas. Pare de fazer guerra errada. Eleja o inimigo certo e parte para cima, que Deus vai lhe dar a vitória. Você pode dizer glória a Deus e dizer aleluia, irmão? Você sabe que nenhum rei acreditava nele. Nenhum rei. E não era para menos. Olha o versículo capítulo 17, versículo 33 de 1 Samuel. Saul respondeu, você não tem condição de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Irmãos, olhe para mim. Ninguém consegue parar uma pessoa apaixonada. Ninguém consegue parar um homem que está decidido a enfrentar qualquer coisa que se levantar contra a sua casa. Ninguém consegue parar uma mulher, porque uma mulher que ora, uma mulher que dobra o seu joelho na presença do Senhor, ela chama a atenção do céu. A oração de uma mulher, de uma serva do Senhor, sacode as estruturas, irmãs. Comece a orar pela tua família, pelo teu casamento. Pare de reclamar, pare de murmurar. Agora eu vou orar. A oração de uma mulher poderosa. Aí a gente, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sendo complacentes com o inimigo, mas com os outros está sendo rival, está sendo olho por olho, dente por dente. A nossa guerra não é contra pessoas. Davi carregava dentro dele a vitória, sabe por quê? A fé remove montanhas, irmão. Aquilo que Deus me dá e foge da minha alçada, né? Para que eu possa fazer, quem vai fazer é Ele. Se Deus lhe deu um projeto, o projeto é muito grande, Deus vai colocar pessoas na tua vida, Deus vai trazer a provisão, mas aquilo que é para mim fazer, eu faço. Aquilo que é para Deus fazer, pode ter certeza que Deus não vai falhar. Ele chega no tempo certo, na hora certa, e muitas das vezes nos 45 do segundo tempo. E às vezes até na prorrogação, mas Ele vem. Eu me lembro que dentro da nossa casa nós estávamos vivendo, irmão, o inferno se manifestou e queria de qualquer jeito acabar com os nossos sonhos. E a gente orando 1 semana, 2 semanas, 21 dias. Meu Deus, lá nos 45 do segundo tempo, o sobrenatural aconteceu, irmão. Aí a gente... Hoje,
usa isso como testemunho. Você entendeu, irmão? Aquilo que acontece com você é para abençoar a vida de alguém. Porque quando alguém, você vai estar em ambiente, você vai estar numa fila de banco, você vai estar muitas das vezes com os vizinhos comentando, e quando alguém abrir a boca para dizer, eu vou desistir, eu vou recuar, e tu vai levantar. Você não. Eu vou te contar o meu testemunho, eu vou te contar a minha história. Deus lhe dá um testemunho, não é para você ficar com a boca fechada, não é para você guardar para você. O testemunho que Deus te dá é para quando você encontrar alguém desviado, um perdido, alguém que está pensando em desistir, largar a família, largar o casamento, largar o ministério, largar o chamado. Você vai dizer, epa, peraí, deixa eu contar a minha história. Aí depois você vai dizer, eu quero te levar primeiro no encontro com Deus. Eu já fiz isso com alguns casais, irmão. Acabou, pastor? Não, acabou nada. Você vai me dar pelo menos uma chance. Qual? Eu quero te levar a um encontro com Deus. Depois que você for ao encontro com Deus, você faz o que você quiser. Eu faço assim, não. Aí você pode fazer o que você quiser. E fico só lá esperando, irmão. Chega no encontro com Deus, tu vê aquele marmanjo, todo melecado, todo chorando, nunca derramou uma lágrima. A esposa, pastor, o que está acontecendo com esse homem, pastor? Esse homem nunca me disse eu te amo, está comprando até buquê de flor toda semana e me entregando. Irmão, investe na vida espiritual do teu marido, leva ele para uma experiência com Deus, deixa ele se envolver com as coisas da igreja, deixa ele se apaixonar pelas coisas do reino, porque se ele for fiel a Deus, ele também vai ser fiel a você. Se ele honrar a Deus, ele também vai honrar você, vai honrar a tua casa, vai honrar a tua geração. Aí tem mulher que fica brigando, ciúme do marido. Ciúme, pastor. Aqui não é lugar disso, irmão. Aqui é lugar da gente olhar um para o outro. Conta comigo, eu estou orando por você. Você não vai parar, você não vai desistir. Se a pessoa está aqui dentro com ciúme da outra irmã, é porque está na carne, irmão. Se o marido está com ciúme da mulher, é porque está entrando aqui na carne. Porque quem anda no Espírito sabe aqui que nós somos irmãos. É um intercedendo pelo outro, é um orando pelo outro. A tua guerra é a minha guerra, a tua luta é a minha luta. Pegou para você, pegou para mim. É o que? Não vai levar não. O inimigo não vai roubar, o inimigo não vai levar a nossa geração. É isso, igreja, é lugar da gente ser confrontado, mas é lugar da gente ser amado. Aqui não é lugar de frustração. E tem gente que diz assim, toda igreja tem problema. Seria mais fácil dizer, eu tenho problema, você tem problema, nós temos problema. Se a gente tirar todo mundo daqui de dentro, irmão, a igreja não tem nenhum problema. O prédio, você entendeu, irmão? Só que o prédio não tem sentimento. Mas entrou todo, aqui é lugar de gente problemática, sim. E eu sou o primeiro da fila, irmão. Eu sou meio freumático, né, irmão? E Deus está dosando isso em mim. O freumático, irmão, ele fala na lata. E eu estou sentindo que Deus está começando a tratar isso. Você não pode fazer assim. Você tem que deixar o Espírito te governar. Eu falei, é verdade. O freumático é assim. Eu falei, cara, eu não posso ser governado por um sentimento. E o temperamento tem o lado bom, mas tem um lado ruim. Então eu vou exaltar o lado bom e o lado ruim. Fica quietinho aí, porque senão você machuca as pessoas. Senão você fere as pessoas. Já pensou, irmão? Então a gente tem que pedir o Espírito Santo discernimento, domínio próprio. Davi acumulava vitórias do secreto. Então Davi não tinha um currículo diante do rei. Quando ele chega para lutar, não tinha nenhuma vitória. Mas você é guerreiro? Não. Você já teve não, batalha? Não. Você já enfrentou alguma guerra? Não. Você tem armadura? Não. Você nunca deu um tiro? Não. Ué. Só que no secreto, Davi já acumulava muitas vitórias, porque um dia apareceu um urso para pegar a ovelha, ele foi lá, matou o urso. Apareceu o gigante, ele matou o gigante. Só que ninguém estava vendo o que eu quero profetizar na tua vida. Ninguém está vendo o preço que você está pagando. Ninguém está vendo as noites de sono que você está orando, você está pagando o preço jejuando. Ninguém está vendo, mas o céu está vendo. Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas. Deus está vendo que você não vai abrir mão do seu chamado. Ninguém sabia que Davi tinha matado o urso gigante. Ninguém sabia. Quando chegou na hora,
Davi falou: meu rei, deixa eu te contar uma história. Apareceu um urso, eu matei, e apareceu o leão, eu matei. Porque às vezes, irmãos, as pessoas querem uma plateia. Porque aqui, nesse ambiente, onde todo mundo é luz, é fácil a gente levantar a mão, a gente adorar. Glória a Deus, meu Deus, que unção. Mas o nosso desafio começa daquela porta ali para fora. É quando eu tenho aquela situação para resolver na segunda-feira. É quando eu tenho aquela afronta batendo na minha porta todo dia. Deus vai trazer uma unção sobre você hoje, irmão, que vai despedaçar todo o jugo de vergonha sobre a tua vida. Pode se preparar, porque o mesmo que você sente na casa de Deus, você vai sentir na tua casa, você vai sentir na tua mesa, você vai sentir no teu trabalho, porque essa presença ela não fica aqui. A igreja fica aqui nas quatro paredes, mas essa presença vai te acompanhar aonde você chegar. Essa presença está aí. A presença está aí. Porque eu não negocio a presença. Aí ele está dizendo aqui, né? No versículo 50 a 51. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, e derrubou o filisteu e o matou. Então, irmãos, Davi pega 5 pedras. Quantas pedras? Porque alguém pode pensar, Davi, se ele errar a primeira, ele pega a segunda. Se ele errar a segunda, ele pega a terceira. Mas não era isso, irmão. Golias e os filisteus, eles lutavam em confederações. Depois você vai ler isso na Bíblia. Então o que acontecia? Quando um entrava na batalha, os demais entravam junto. Você está entendendo? Então eram 5 confederações de gigantes. Tinham 5 gigantes. Além de Golias, mais 4 que era irmão de Golias. Então quando um arrumou briga com um, irmão, é igual aquelas famílias de briguento, gente briguento, né, irmão? Arrumou briga com todo mundo. Eu e meu irmão só lutava em confederação. Eu, meu irmão, meu primo, irmão. Pegou para um, pegava para todo mundo. Irmão, a gente era bagunceiro. Brigão era eu, meu irmão e meus primos. Então quando Davi pega as 5 pedras, o que ele pensou? Eu vou derrubar Golias. Se aparecer Esbibenob, que é o nome do segundo irmão, ele vai cair também. Se aparecer o outro lá, ele vai cair também. Davi carregava dentro dele uma certeza tão grande. Deus está mandando falar para você: não acabou a minha obra, a obra que eu comecei na tua vida, ela não acabou. Eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe. Eu sou Deus que faço, refaço, desfaço para te abençoar. Todo mundo achava que Davi estava com medo, que ele vai errar. Não é não, irmão. E depois que Davi derrubou o gigante, sabe o que os soldados de Israel fizeram? Davi, você não precisa lutar mais contra aqueles 4, não, nós vamos derrubar. Sabe por quê? A tua geração só está esperando um se levantar. Quem aqui vai se levantar, irmão? A tua geração só precisa de um. Ei, você que se batizou, pastor, só eu lá em casa, era você, é através de você que Deus vai começar uma revolução poderosa dentro da tua geração. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um. Quem está pronto para ser agora, irmão? O Davi da sua casa. Só que no secreto, irmão. Entendeu, Peter? Olha para mim, irmão. No secreto, Davi está só com a funda dele assim, ó. Errei. Aí pega outra pedra. Errei. E fazendo isso, Davi não inventou isso na hora, irmão. Deus usou em Davi aquilo que ele era bom. Pega o que eu vou te falar hoje, irmão. Deus usou em Davi aquilo que ele era bom. O que era bom? Atirar pedra na funda. Ele treinava aquilo ali vários e vários meses e anos da vida dele. Então ele usou o potencial, o dom que Deus havia dado a ele, para jogar aquela funda por terra. Deus vai avivar dons espirituais aqui nessa noite. Pessoas que um dia foram tão usadas pelo Senhor, mas por alguma coisa, algum motivo talvez, algo te paralisou. Deus vai renovar. Tem vinho novo descendo, tem óleo fresco descendo sobre a tua cabeça. Se tem alguém aqui para receber, fica de pé, irmão. Eu estou sentindo Deus nessa noite. Diga comigo, gigante, tu vai cair.
chega de humilhação e vergonha. Tu vai cair em nome de Jesus. Então qual é o primeiro nível? Pedra. Caiu. Só que agora tem o segundo nível. Olha o versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E quando os filisteus viram seu guerreiro que estava morto, recuaram e fugiram. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler, mas explico. Depois que Golias estava no chão, Davi correu até ele, colocou o pé no peito, pegou a espada de Golias. Eu li para você. Fala que eu estou inventando, não, porque eu li aqui. Davi correu e pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, cortou a cabeça dele. Aquilo que fizeram para tentar te parar vai ser desastre para eles, mas na sua vida vai ser vitória. Que tremendo, né, cara? Porque são dois níveis de batalha. O primeiro nível você joga no chão. O segundo nível tem que cortar a cabeça. O que significa isso, meu pastor? Significa cortar o mal pela raiz. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida. Assim como Mordecai preparava a forca para o povo de Deus, para o ungido do Senhor, mas ele mesmo foi enforcado. Nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. E toda língua que se levantar, o Senhor vai condenar. Olha aqui, você tem um Deus que é juiz de toda a terra, que é justo, Ele é Senhor. Entra nessa guerra, pare de fugir, pare de correr. O Senhor dos Exércitos está contigo nessa batalha. Hoje é noite de gigante cair. Hoje é noite de cortar a cabeça de gigante, irmão. Levanta a tua mão direita e pega essa espada aí agora. Pelos olhos da fé, pega essa espada aí agora. Desembainha a tua espada, meu irmão. Dois níveis de batalha. Primeiro é a luta e depois é a espada. Quando Jesus disse está consumado lá na cruz do Calvário, tudo aquilo que estava retido nas regiões celestiais foram liberados novamente. Eu vejo nessa noite o rio de Deus fluindo. Eu vejo nessa noite Deus levantando pessoas. Eu vejo Deus ressuscitando sonhos. Eu vejo Deus pegando pessoas e dizendo para elas: ei, pare de duvidar. Corta esse gigante hoje. A gente vai orar. Eu quero que você dê um nome para esse gigante que está te afrontando. Dá um nome para esse gigante aí que está te afrontando, irmão. Hoje ele cai por terra. É só uma oportunidade que eu preciso, nada mais e nada menos. A Bíblia diz que aquele paralítico, seus 4 amigos souberam que Jesus estava na casa. Nós vamos levar o nosso amigo lá para ele curar. Quando chegou perto da casa, viu uma multidão. Um olhou para o outro e falou assim: vamos desistir não, ainda resta uma oportunidade, vamos para o telhado. Irmãos, eu não sei de uma forma ou de outra, eu não sei como Deus vai fazer, mas a oportunidade é agora. Então agarre em nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu de casa decidida: hoje é a minha oportunidade. E por último, o cego de Jericó. Você lembra do cego de Jericó, irmão? A Bíblia diz que ele ouviu que Jesus ia passar e não podia ver, mas ele ouvia. E quando Jesus está passando, a Bíblia diz que ele diz assim, a Bíblia não diz isso, mas na minha conjectura é a minha oportunidade de
Diga comigo, chegou a minha vez. Aí ele começava a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas gritavam, cego, fica quieto aí, está atrapalhando o mestre. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto dele chamar a atenção de Jesus, e Jesus via até ele. Você está pronto para receber Jesus nessa noite? Levanta as duas mãos para o alto. Essa atmosfera de milagre, de poder, de cura, seja batizado. Vamos adorar, vamos adorar. Seja batizado hoje. Gigantes vão cair ao chão. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.